Gênesis, capítulo de número 41. Gênesis 41 marca um ponto decisivo na narrativa de José. Após anos de esquecimento, injustiça e silêncio aparente da parte de Deus, o capítulo revela uma virada soberana em que José agora passa da prisão para o palácio. Este capítulo demonstra como Deus governa a história por meio de eventos ordinários e, ao mesmo tempo, extraordinários, utilizando sonhos, crises políticas e decisões humanas para cumprir seus propósitos maiores. Este capítulo não trata apenas da ascensão de um homem, mas da preparação do cenário para a preservação de povos inteiros, inclusive da família da promessa. A providência divina, até então invisível, torna-se pública e incontestável. Gênesis 41 revela Deus como o Senhor da história e das nações, e não apenas o Senhor da história de Israel. O Egito, potência mundial daquela época, torna-se instrumento da preservação do povo eleito. Isso antecipa a dimensão universal do plano redentivo, no qual Deus governa reinos para cumprir sua promessa feita a Abraão. Além disso, o capítulo prepara o caminho para o Êxodo. A ida de Israel ao Egito não acontece por acaso, mas por provisão graciosa em meio à fome. O que parece deslocamento geográfico é, na verdade, avanço no plano redentor. José, neste cenário, surge como uma figura tipológica do Redentor, exaltado após o sofrimento, rejeitado por seus irmãos, mas levantado para salvar a muitos. Dentro do livro de Gênesis, o capítulo 41 encerra o ciclo de humilhação de José e inicia sua fase de exaltação. Ele funciona como um elo narrativo entre o cárcere, narrado em Gênesis 39 e 40, e o reencontro com seus irmãos, narrado em Gênesis 42 e 45. O foco literário muda da injustiça sofrida por José para a sabedoria concedida por Deus e seu reconhecimento público. O narrador deixa claro que a ascensão de José não é fruto de habilidade política isolada, mas da revelação divina e da fidelidade de Deus às suas promessas. Gênesis 41 pode ser dividido da seguinte forma: versículos 1 a 8, os sonhos de Faraó e a crise no Egito, versículos 9 a 14, José é lembrado e chamado da prisão, versículos 15 a 36, José interpreta os sonhos e apresenta a solução divina. Versículos 37 a 45, a exaltação de José ao governo do Egito. E os versículos 46 ao 57, a administração sábia durante os anos de fartura e de fome. Versículos 1 a 8. Os sonhos de Faraó revelam que Deus fala também a reis pagãos, demonstrando sua soberania absoluta. As imagens das vacas e espigas não são meras curiosidades simbólicas, mas anúncios divinos de uma crise real que afetaria todo mundo conhecido. O contraste entre fartura e fome ressalta a fragilidade da segurança humana. A incapacidade dos magos e sábios do Egito evidencia os limites da sabedoria humana quando desligada da revelação divina. Apesar de toda a sua ciência e de toda a sua religião, o Egito não consegue entender aquilo que Deus estava anunciando por meio dos sonhos do Faraó. Esse momento cria um vazio proposital na narrativa, preparando o leitor para compreender que a resposta virá exclusivamente do Deus de José, e não dos sistemas religiosos ou políticos daquela época. Versículos 9 a 14.
O esquecimento do copeiro termina exatamente no tempo determinado por Deus. O texto destaca que não foi José quem se promoveu, mas Deus quem o trouxe à memória no momento certo. A lembrança tardia enfatiza a soberania divina sobre o tempo. José é rapidamente retirado da prisão, barbeado e apresentado a Faraó, simbolizando uma mudança radical de seu status. Contudo, essa transformação externa precede uma fidelidade interna já consolidada ao longo dos anos de sofrimento. O chamado de José demonstra que Deus pode elevar seu servo subitamente, após longos períodos de aparente silêncio, sem que uma única promessa falhe. Os versículos 15 a 36, vemos que José começa deixando claro que a interpretação daqueles sonhos não procedia dele, mas sim de Deus. Essa postura teológica, ela é central e muito importante neste capítulo. José não busca uma glória pessoal, mas testemunha da soberania divina diante do maior governo daquela época. A repetição do sonho indica a certeza e a iminência do seu cumprimento. José interpreta não apenas o significado, mas também apresenta uma estratégia prática, demonstrando que a revelação divina não exclui sabedoria administrativa. Este texto ensina que Deus não apenas revela o problema, mas também oferece meios para a preservação da vida, unindo soberania divina e responsabilidade humana. Versículos 37 a 45. Faraó reconhece explicitamente que o Espírito de Deus está em José, uma afirmação extraordinária num contexto pagão. José é exaltado da prisão ao segundo posto mais alto do império, evidenciando a reversão total de sua condição. Os símbolos dados a José, anel, vestes finas e nome egípcio, representam autoridade delegada. Contudo, o texto preserva a identidade teológica de José. Ele permanece servo do Deus verdadeiro, mesmo na mais alta posição. Essa exaltação ecoa o princípio bíblico de que Deus humilha e exalta, segundo sua vontade, preparando o leitor para enxergar padrões que se cumprem plenamente em Cristo. Versículos 46 a 57. José administra com diligência os anos de fartura, armazenando provisões em obediência à revelação divina. Sua liderança demonstra que fé verdadeira produz responsabilidade concreta. Quando a fome chega, José se torna instrumento de salvação, não apenas para o Egito, mas para todas as nações vizinhas. O plano de Deus transcende fronteiras étnicas e políticas. Este capítulo termina com uma afirmação universal: toda a terra vinha ao Egito para comprar. Assim, José se torna mediador de vida em meio à morte, um claro eco da redenção que vai acontecer em breve. Podemos aprender neste capítulo que Deus exalta seu servo fiel no tempo certo e o usa como instrumento de preservação da vida, cumprindo seus propósitos soberanos, mesmo por meio das nações pagãs. Gênesis 41 aponta claramente para Cristo como servo sofredor exaltado. Assim como José foi rejeitado, humilhado e depois exaltado para salvar muitos da morte, Cristo foi humilhado na cruz e exaltado à direita do Pai para conceder vida ao mundo. José distribui pão em meio à fome. Cristo é o pão da vida para a humanidade faminta. Ambos revelam que a exaltação divina segue o caminho da obediência e do sofrimento. Gênesis 41 ensina que o silêncio de Deus nunca é abandono, mas preparação. A fidelidade em tempos ocultos
precede a exaltação pública. Para o crente, o capítulo convida a uma confiança no tempo de Deus, a humildade diante do sucesso e a responsabilidade diante do uso da autoridade. O mesmo Deus que governa prisões e palácios continua conduzindo a história para a sua glória e para o bem do seu povo.